Partiu, vamos conversar então. Falando primeiro sobre o Tribunal de Contas do Paraná, audiência. Pois é, o conselheiro Nestor Batista antecipou a aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado. Por quê? Porque vai fazer parte da equipe de governo de Ratinho Júnior. Informação saiu em primeira mão aí pelo blog Politicamente durante o fim de semana. Foi confirmada pela nossa produção, né? Junto à Corte, ao Tribunal de Contas. Nestor Batista, portanto, oficializando o seu pedido depois de participar de uma reunião com o Ratinho Júnior na última sexta-feira no Palácio Iguaçu. Então a proposta foi boa, hein? Conselheiro completa aí 75 anos em julho do ano que vem. Aí tem aquela história, né, de aposentadoria compulsória e tal, mas enfim, antecipou a saída do tribunal, fez um requerimento já pedindo para deixar a casa e tem especulações aí de que ele possa ser diretor em alguma superintendência, que é um cargão aí que vem pela frente, que obviamente não ia largar o Tribunal de Contas para fazer algum trabalho irrelevante, né? Então, assim que a reforma administrativa do governo for aprovada pela Assembleia Legislativa, que obviamente vai ser, porque o presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, já falou, inclusive, que já combinou tudo com o governador, fizeram uma reunião já para tratar dos pormenores, é só tramitar para regular aí essa reforma, digamos assim. Então, com a aposentadoria, agora o Ratinho tem a oportunidade de indicar um nome para ocupar a cadeira da vaga aí no tribunal, né? O favorito é Augustinho Zuc, secretário estadual do Desenvolvimento Urbano, a SEDU. Então, com a provável ida dele para o tribunal, abre mais um espaço, então, para o governador aí acomodar, né, os aliados na pasta. O governador está finalizando, inclusive, os últimos detalhes. Há uma grande expectativa aí para encaminhar para a reforma da Assembleia Legislativa essa proposta dentro do governo. Mudanças devem contar até com desdobramento de secretarias, além de criação de outras secretarias, mais secretarias no governo do Paraná. Então aí essa proposta vai para a Assembleia Legislativa, tem lá a justificativa que as mudanças são necessárias, né? Porque é um segundo mandato, o governo tem que olhar para outras vertentes, mas é óbvio que tem também muito da questão política de apoio durante a campanha eleitoral e de juntar aliados ali ao time, certo? Então, ao todo, a chapa de Ratinho com o vice Darcy Piana teve apoio de 11 partidos nas eleições. E a gente sabe como é que funciona partido, né? Para fazer apoio eleitoral. Não é voluntariado. Então, quem está participando aí, só para a gente relembrar, né, os partidos que... Nossa, é uma lista grande, Pedroso, de partidos que apoiaram o Ratinho Júnior, e não foi pouca gente, não. PP, Republicanos, Solidariedade, MDB, PL, PTB, União Brasil, PROS, PMB, Agir, além daquela federação que tinha até o Cidadania e PSDB, partidos que desistiram até de indicações próprias para poder fazer o palanque do Ratinho Júnior. Então, o resumo é este: indicação de Augustinho Zuc para o Tribunal de Contas, e aí a SEDU passa a ser, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, o alvo ali de desejo dos aliados do governador. Pedro, você sabe que nos bastidores da política, todo mundo quer a SEDU, que é onde libera dinheiro para as prefeituras. E aí, quem pensa, por exemplo, em lançar uma candidatura a governo para suceder Ratinho Júnior, em geral aproveita essa pasta, porque aí faz amigos, né? Vai nos municípios, libera dinheiro para os prefeitos, faz obras importantes para aquele político municipal, acaba ganhando apoio em troca. Então vou pedir para você trazer aí a leitura, né, dessa mudança toda de composição, aumento de secretarias e o Nestor Batista entrando para o time do governo Ratinho Júnior. Olha, Rafa, esse movimento de convidar o Nestor Batista, de conduzir essa alteração no Tribunal de Contas para tornar mais fácil ali trazer os aliados para esse segundo governo, mostra um esforço intenso do governador para manter a classe política do Paraná absolutamente pacificada. Ele conseguiu, como você leu aqui, trouxe as informações, uma frente absolutamente grande, uma frente ampla de verdade, 11 partidos que garantiram para ele uma reeleição absolutamente, né, tranquila. Conjugado com a boa avaliação do governo, essa frente política permitiu que ele ganhasse com números, né, acima dos 65%, 67%, o que são números 69%.
corrigindo aqui, que são números absolutamente de protagonismo mesmo, né? Causou espanto, inclusive, no Brasil como um todo. Então, ele agora precisa dar conta desses aliados, Rafa, como bem você pontuou, e essa acomodação ali, né, no Tribunal de Contas ajuda. Quando você fala da questão da SEDU, você acerta. Muitos políticos olham o próprio exemplo do Ratinho, que era deputado, super bem votado, tinha uma trajetória importante, tinha sido candidato em Curitiba, tinha feito uma ampla votação em Curitiba, mas quando ele foi para a SEDU, ele conseguiu consolidar alianças que possibilitaram que ele fosse de fato candidato e candidato competitivo. Tá? Ele conseguiu de fato ali ganhar apoio político, amizade, né? Você brincou, ele faz amigos. É claro, quando você tem um orçamento que consegue fazer transferência de recursos para as prefeituras, as amizades elas acabam vindo naturalmente com a cadeira. Só que dentro dessa situação, Rafa, tem um dilema do governador nessa questão da SEDU, porque ele tem duas opções. Se ele escolhe um político agora, tá? Ele já mostra uma preferência de quem ele gostaria que fosse o seu possível sucessor. Ah, se ele escolhe o nome A, B ou C, ele estaria favorecendo essa pessoa. Agora, se ele coloca um técnico, ele corre o risco de uma área importante do governo, que é essa questão política, que é esse trato pessoal, manter os prefeitos satisfeitos na sua gestão, ele também corre o risco de eles ficarem menos satisfeitos, porque muitas vezes os técnicos não sabem lidar direito com a classe política. Então o governador ele está ali tendo que se equilibrar no fio da navalha, porque muitos apoiadores querem a SEDU, mas eles querem talvez com o seu interesse próprio, eles querem já olhando a chance de suceder Ratinho Júnior. E nesse momento, tanto na reforma administrativa, Rafa, com essa ampliação das secretarias, os nomes que ele pretende trazer, o que ele vai fazer com a SEDU, o Tribunal de Contas, ele deve tomar cuidado com o que eu tenho chamado aqui no Jornal da Manhã de maldição do segundo governo. Quem acompanha a história política do Paraná vai lembrar, o Jaime Lerner teve problema no segundo governo, o Requião teve problema no segundo governo, o Beto Richa teve problema no segundo governo. Porque muitas vezes o candidato ou o governador, ele está ali já pensando em outras coisas, querendo garantir o legado. Mas as pessoas que estão no entorno, elas acabam preocupadas com outras coisas. Elas ficam, opa, esse governo começou agora, mas ele vai acabar. Então eu preciso ou garantir o meu lugar numa possível sucessão, quero suceder, quero outras coisas. Então essa disputa interna acaba muitas vezes prejudicando o ímpeto da gestão. Então é importante que na condução política, na condução técnica desse segundo mandato, o Ratinho Júnior olhe para o passado, aprenda a lição e evite essa maldição, Rafa. Agora, uma curiosidade para os nossos ouvintes. Essa manobra, essa estratégia de convidar alguém, né, de uma corte, no caso aqui do Paraná, o Tribunal de Contas, ela também está se repetindo nacionalmente. Tá? Existe uma chance muito grande que o Lula venha contemplar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, como um possível ministro. Alguns falam da defesa, outros falam que ele pode assumir uma embaixada, como uma estratégia também de antecipar a possível indicação a uma das vagas do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, esse começo de ano promete ser bastante agitado, não só na política, quanto nas cortes judiciais. Rafa? O Lewandowski, inclusive, aí tá até a manchete hoje, acho que um dos jornais da Folha de São Paulo, se eu não me engano, é o Estadão, um dos jornalões aí dizendo que o Lula deve consultar o Lewandowski até para ver um perfil garantista, caso tenha indicação aí do Supremo Tribunal Federal. Agora, Pedro, você estava comentando sobre essa escolha de Sofia aí da SEDU. Você dá um sinal político na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, quem é que você quer que seja seu sucessor. Você põe um técnico, você perde a chance também de fazer o sucessor. Exatamente. Porque você vai poder perpetuar, vamos dizer assim, o seu grupo político de que maneira, se você não indica? Então, uma escolha que é bastante esperada pelo meio político aí do que fará Ratinho Júnior com esse nome. Exatamente, todos esperam bastante, as bolsas de apostas estão bastante intensas, né? Os cargos mais disputados são os tradicionais, SEDU, infraestrutura, algumas secretarias, às vezes na parte de articulação política ali, talvez uma divisão da Casa Civil, que talvez se torne Casa Civil e Secretaria de Governo. Ou seja, esse final de ano, esse feriado, ele está cada vez mais agitado nesse bastidor político, Rafa, e todo mundo querendo um quinhão do governo para tentar conseguir sim se viabilizar para projetos atuais, mas principalmente projetos futuros.